Qual a relevância das 7 pragas do Apocalipse em nossos dias? Muitos cristãos têm se perguntado se, porventura, aquilo que está acontecendo no nosso mundo já diz respeito às pragas do Apocalipse. Alguns estão se questionando se o coronavírus, se o terremoto do México, se a possível nuvem de gafanhotos que pode vir para o Brasil, se a tempestade de areia e até mesmo esses ventos fortes no sul do Brasil tem alguma coisa relacionada às 7 pragas. Eu quero convidá-lo nesta ocasião a refletirmos e conhecermos este assunto bíblico que é tão importante. O capítulo 16 do Apocalipse nos apresenta as 7 pragas, mas é no capítulo 15 que nós vemos uma introdução importante ao assunto. No capítulo 15 de Apocalipse nós encontramos 7 anjos vestidos de branco, com uma cinta talar de ouro à altura do peito, o que denota que eles estão preparados para a guerra. Nós os encontramos já portando as 7 pragas. E eles entram no santuário, entram na presença de Deus, e os 4 seres viventes que ministram na presença de Deus entregam a esses anjos 7 taças de ouro. O texto bíblico nos diz que dentro dessas 7 taças de ouro estão presentes a ira de Deus. E a ira de Deus é derramada de forma sucessiva em cada uma das pragas. Nós vamos perceber que o grande objetivo das pragas não é levar a humanidade ao arrependimento, já que isso não acontece. Também é interessante notar que uma vez que as pragas caem, no santuário celestial, nós temos o espaço cheio da fumaça da glória de Deus. E Cristo Jesus não mais está ministrando naquele lugar. Portanto, enquanto as pragas caem, não há oportunidade de salvação para ninguém. É interessante notar também que Cristo não pode voltar para dentro do santuário até que a última praga seja derramada. Nesse contexto, eu te convido a abrir a Bíblia comigo. Vamos ver em Apocalipse 16, versículo 2 em diante, quais são essas pragas e quais são os efeitos dela sobre a humanidade. A primeira praga diz o texto bíblico o seguinte: o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas terríveis e dolorosas apareceram naqueles que tinham o sinal da besta e que haviam adorado a sua imagem. A primeira praga, portanto, recai sobre aqueles que ou têm a marca da besta sobre a fronte ou sobre a mão direita, e também sobre aqueles que adoraram a sua imagem. Que praga é essa? Feridas, úlceras no corpo, que causam muita dor e muito infortúnio. A segunda praga, essa nós temos certeza que ela é uma praga local, ela não pode ser universal. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, a água ficou como sangue de uma pessoa morta, e morreram todos os seres vivos do mar. A segunda praga ela precisa ser local porque se houvesse a transformação do mar em sangue em todo o globo, a vida no planeta não seria mais possível. Nos faltaria oxigênio e nós não continuaríamos vivos. A terceira praga, muito semelhante à segunda, o texto diz que então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de água, e eles viraram sangue. Eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que és e que eras. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhes deste sangue para beber. Eles estão percebendo, eles estão recebendo o que merecem. Aí ouvi uma voz que vinha do altar. A voz dizia: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Quando a terceira praga cai, ela cai sobre os rios e as fontes das águas. O texto diz que não se encontra mais água potável para beber. O texto diz também que essa praga é mais uma manifestação da justiça de Deus. Sabe aquela famosa frase, aquilo que aqui se faz, aqui se paga? Vai se tornar extremamente real por ocasião da queda das pragas. Aqueles que receberam a marca da besta, aqueles que adoraram a sua imagem e aqueles que fizeram os filhos do Deus vivo sofrerem, perseguindo-os, matando-os e gerando-lhes dor,
estes serão castigados por ocasião das 7 pragas. Quando a terceira praga cai e eles não têm mais água potável para beber, os filhos do Deus vivo não precisam temer, porque aos seus anjos ele dará respeito para que o pão e a água não lhe faltem. É interessante notar que sempre na história do mundo compensou estar ao lado de Deus. É interessante notar que nesta ocasião será a primeira ocasião neste mundo de pecado em que a justiça se manifestará. Eu não sei se você concorda com o que eu vou falar, mas eu enxergo a injustiça praticamente em todos os lugares para onde eu olho. Há injustiça na igreja, há injustiça no ambiente escolar, há injustiça no ambiente de trabalho. A injustiça faz parte deste mundo, porque esse mundo jaz no maligno. No entanto, por ocasião da queda das pragas, o mundo se tornará um lugar justo. Aqueles que se entregaram a Deus, fazem a sua vontade, fazem o que é certo, serão recompensados, não recebendo esses sofrimentos. A quarta praga, quando ela cai, nós lemos do versículo 8 em diante, depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. Elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por este fogo e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas, mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. A quarta praga é derramada sobre o sol, e é dado ao sol autoridade para queimar pessoas. Sabemos que o nosso planeta está se aquecendo cada vez mais. A ciência já declara que dentro de alguns anos, algumas décadas, algumas cidades serão varridas do mapa, porque os oceanos, o nível dos oceanos subirá e essas cidades não mais existirão. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do sol queimando e matando pessoas. Muito forte, não é verdade? Quando a quinta praga cai sobre a humanidade, então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, ou da besta, cujo reino ficou na escuridão, e as pessoas mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e feridas amaldiçoavam o Deus do céu. Porém não abandonaram as coisas más que faziam. Se você reparar, tanto na quarta quanto na quinta praga, o texto bíblico faz questão de mencionar que as pessoas não se arrependem. Sabe por que as pessoas não se arrependem? Porque Cristo Jesus não está mais no seu santuário. Ele não está mais disposto a perdoar ninguém. Os anjos já saíram para castigar a humanidade. Não há mais tempo de perdão ou de arrependimento. Eu sei que algumas denominações religiosas ensinam que nesta ocasião terá ainda chance de arrependimento, chance de perdão, mas não caia nesta mentira. Esta é a maior mentira que alguém poderia lhe contar. Chance e oportunidade eu e você temos hoje, quando nós estamos vivos e podemos escolher a quem nós serviremos. Hoje nós podemos escolher se nós faremos a vontade do Deus vivo e guardaremos os seus mandamentos, ou se nós faremos a vontade da besta e guardaremos os mandamentos que a besta diz serem os mandamentos de Deus. Essa opção, essa oportunidade, todos nós temos, e essa escolha nós teremos que fazer. Quando a quinta praga cai, o texto diz que se tornam em trevas o trono da besta. Por que o trono da besta se torna em trevas? Que besta é essa? Apocalipse nos traz algumas bestas. Esta besta é o poder romano papal. Quando a Igreja Católica Apostólica se tornou romana, ela modificou as leis de Deus. Como já havia sido descrito em Daniel 7, verso 25, este poder cuidaria em mudar os tempos e a lei. E realmente, dos 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, sobraram apenas 8. Um deles foi jogado fora, que é o mandamento das imagens de escultura, e o outro desses mandamentos foi trocado, o sábado pelo domingo. Quando surge a reforma, na Idade Média, os reformadores conseguem levantar o mandamento que havia sido jogado fora. E, na verdade, as imagens de escultura deixaram de ser adoradas e este mandamento pôde ser erguido bem alto. No entanto, o sábado ainda não foi observado. Continuou-se a observar o domingo, o dia que Deus não santificou, não abençoou e não descansou.
todo este assunto do grande conflito terá o seu clímax referente à lei do Senhor. E eu e você precisamos hoje decidir se nós vamos cumprir a lei do Senhor ou se nós vamos cumprir a lei dos homens. É interessante notar que quando o trono da besta se torna em trevas, as próprias pessoas que estão sendo enganadas pela besta passam a reparar que alguma coisa está errada. O porquê é que essas pragas estão caindo sobre nossas vidas? E é nessa ocasião que a besta diz: nós estamos fazendo tudo certo, mas há um grupo de pessoas que insistem em não guardar os mandamentos como nós guardamos. E é nessa ocasião que sai o edito de morte com o intuito de matar todos aqueles que guardam os 10 mandamentos da lei do Senhor. No entanto, nós não precisamos temer. Podem ordens serem expedidas para que nós venhamos a morrer. Só que é mais forte aquele que está conosco. A sexta praga, quando ela cai, versículo 12, em seguida o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. É interessante que agora a besta, enfraquecida porque todo mundo percebe que as pragas estão caindo exatamente sobre aqueles que estão do lado deles, tem a sua ferida mortal ocorrendo nesse instante, porque o rio Eufrates seca. Quando é que o rio Eufrates secou a outra vez? Foi lá em Babilônia, quando Ciro, juntamente com seus exércitos, cercaram a cidade, desviaram o curso do rio Eufrates, entraram na cidade e ocuparam o trono daquele grande império. Babilônia cai naquela ocasião e o império Medo-Persa se levanta. O que isso significa? Quando a sexta praga cai, não há mais tempo, não há mais chance, não há mais oportunidade para a besta e para aqueles que estão com ela. É nesta ocasião que nós vemos 3 espíritos demoníacos saindo da boca da besta, do dragão e do falso profeta. Que espíritos são estes? O dragão nós sabemos que é Satanás. Qual é o espírito que tem representado a vontade de Satanás nos nossos dias? Esse espírito nós podemos chamá-lo de espiritismo. Por que espiritismo? Porque o espiritismo prega o seguinte: ele prega que você certamente não morrerá. Ele diz que você terá sempre oportunidades e mais oportunidades, porque a mesma mentira que foi contada a Eva no Jardim do Éden é a mentira que o Espiritismo hoje ensina a todas as pessoas. Olha que interessante, nada contra os nossos irmãos espíritas, porque o religioso, o praticante do Espiritismo, via de regra, são pessoas boas que querem o bem de todo mundo e que dedicam a sua vida realizando boas obras. Vamos falar alguma coisa contra isso? De forma alguma. Mas nós precisamos sim nos posicionar que essa teoria de que você morre, reencarna, morre, reencarna, morre, reencarna, ela é totalmente contrária à palavra de Deus. Porque ou Deus fala a verdade ou Satanás fala a verdade. E no Éden Deus disse: o dia que dela comerdes, certamente morrereis. E a respeito disso, Satanás no Éden disse: pode comer, ela é boa aos olhos. E quando comerdes delas, você terá conhecimento do bem e do mal, e certamente não morrereis. Eva comeu, e infelizmente hoje muita gente permanece comendo esse fruto, acreditando que esta vida é só uma das muitas que teremos. Mas isso não tem apoio bíblico. O segundo espírito sai da boca da besta. A besta, o romanismo, já traz esse espírito para consigo, realizando prodígios e milagres, que é o movimento religioso que lançou por terra os 10 mandamentos de Deus e colocou no lugar os mandamentos dos homens. E o protestantismo apostatado é o falso profeta, que tem ensinado às pessoas que não é necessário guardar as leis de Deus. Deus não se importa com as suas leis.
Quando Deus escreveu as suas leis em 2 tábuas de pedra, foi só um detalhe. Hoje isso foi modificado porque Deus deu autoridade ao homem para que fizesse essa mudança. Em outro vídeo eu falarei mais a respeito disso com vocês, mas é muito interessante notarmos essa diferença. No versículo 15 e 16 eu leio assim: escutem, eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Cristo mais uma vez menciona que virá como um ladrão. Felizes são aqueles que cuidam das suas vestes. Que vestes são estas? Tem roupa certa para ser salvo? Não. Essas vestes, queridos, são as vestes da justiça de Cristo. É interessante notar que nenhum homem será salvo por obedecer aos mandamentos de Deus. Nós obedecemos os mandamentos de Deus porque já estamos salvos. A salvação é um dom de Deus. Isso é um mérito não humano. Isso é um mérito da graça. E essas são as vestes que nós precisamos estar com elas em dia e impecáveis para que nós possamos ser salvos. Finalmente, a 7ª praga cai. Verso 17. E por último, o 7º anjo derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono no templo dizendo: está feito. Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, tão violento como nunca houve igual, desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em 3 partes, e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia, e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram, e todos os montes sumiram. Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras, que pesavam mais de 30 quilos. E as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga de chuvas de pedra, pois ela era terrível. Quando a 7ª praga cai, você já deve ter percebido, o texto está dizendo do fim de tudo. O texto está nos mostrando que é Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Quando Cristo voltar a este mundo, haverá um grande terremoto. Não sobrará nenhuma cidade em pé. A última taça da ira de Deus será dada à Babilônia. E Babilônia deixará de existir para todo o sempre. É interessante fazer um paralelo desse texto que nós acabamos de ler com um outro texto do Apocalipse que aponta exatamente a mesma coisa. Em Apocalipse capítulo 6, o finalzinho do capítulo, do versículo 14 em diante, nós lemos assim: o céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos, e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas, e gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós, e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono, e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá aguentá-la? Queridos, quando a 7ª praga é derramada, é a mesma ocasião do retorno de Cristo Jesus. As pessoas perdidas, os desobedientes, vão se esconder debaixo das cavernas, debaixo dos penhascos, e vão implorar para que esses penhascos caiam sobre a vida delas e matem a elas, porque elas não suportam olhar para a glória daquele que vem sentado nas nuvens dos céus. Elas têm consciência de que elas estavam erradas, e elas têm consciência de que elas serão destruídas. É muito forte, na verdade. Sabe o que nos resta? A mim e a você? Tomarmos uma decisão. Nós precisamos decidir não receber as pragas em nossas vidas. Nós precisamos decidir receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Aqueles que se entregarem a Cristo serão salvos. Aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador serão salvos. Não terão medo naquele último dia. Não se desesperarão.
Esses não terão problemas com o mar se transformando em sangue e nem com as águas dos rios se transformando em sangue. Esses não sofrerão com as feridas. Esses não têm relação alguma com o trono da besta ou a sua imagem. Que você e eu possamos tomar a nossa decisão. Possamos estar firmes em Deus, para que nada nem ninguém nos tire a nossa coroa. Deus te abençoe. Um forte abraço.